Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto. Nós estamos na 21ª semana do Tempo Comum. E a igreja hoje celebra a memória de Santo Agostinho. O texto do Santo Evangelho é de Mateus capítulo 23, versículos 13 a 22. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra, para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como disse, a igreja hoje celebra a memória de Santo Agostinho. Agostinho nasceu no dia 11 de novembro de 354 em Tagaste, no norte da África. Foi educado na fé católica por sua mãe Santa Mônica, mas ele não seguiu o seu exemplo. Era um adolescente esperto, inteligente, perspicaz e dedicou-se ao estudo da retórica. E os seus resultados eram excelentes. Amava a vida, os prazeres, cultivava amizades, teve paixões amorosas, adorava o teatro, buscava divertimentos e distrações. Apaixonou-se por uma moça. Por ser de classe social inferior, fez dela apenas a sua concubina. E o fruto desse relacionamento foi o filho Adeodato. Ele gostava muito da leitura dos clássicos, a leitura de Hortênsios, de Cícero, mudou o seu modo de encarar as coisas. A felicidade, escreveu Agostinho, consiste nos bens que não perecem: sabedoria, verdade e virtudes. Assim, Agostinho passou a buscá-las. Começou a sua busca pela Bíblia, mas, acostumado com textos maravilhosos, clássicos, achou o texto da Bíblia grosseiro e ilógico. Então, aproximou-se do maniqueísmo. Ao voltar para Tagaste, depois de um período fora, abriu uma escola de gramática e retórica. Porém, a vida que levava não o satisfazia. Foi então para Cartago, esperando encontrar sentido para a sua vida. Continuou insatisfeito. A sua sede da verdade não diminuía,
com a doutrina maniqueísta. O jovem filósofo passa a outros tipos de busca. Assim, no ano 382, transferiu-se para Roma. Na capital, Agostinho manteve contato novamente com os maniqueístas. Depois, entendeu que a providência atuava também nas escolhas erradas. A sua carreira teve sucesso, tanto que, em 384, ele conseguiu uma cátedra de retórica em Milão. Contudo, a sua inquietude interior continuava a atormentá-lo. Sua ambição foi saciada, mas o seu coração não. Para aperfeiçoar a sua arte da oratória, começou a seguir os sermões do bispo Ambrósio, o bispo de Milão. Ele queria entender, Agostinho queria entender as suas capacidades retóricas e dialéticas. Todavia, as palavras do bispo o atingem profundamente. Neste ínterim, sua mãe Mônica se transfere para Milão, permanecendo ao seu lado, sobretudo com as orações. Agostinho se aproximava cada vez mais da Igreja Católica, tanto que já se sentia catecúmeno. Agora, só lhe faltava uma esposa que fosse cristã e não mais concubina. A mulher, que por anos havia convivido com ele, volta para a África. Ainda atormentado, Agostinho devora textos de filosofia e mergulha nas Sagradas Escrituras. Era tentado pela experiência dos pensadores gregos e atraído pelo estilo de vida dos ascetas cristãos, mas não conseguiu se decidir. Certo dia, de agosto de 386, desorientado e confuso, deixando-se levar por um pranto copioso e desesperado, pareceu-lhe ouvir uma voz que dizia: "Pega e lê." Achou que a voz o convidava a tomar em mãos as cartas de Paulo que estavam sobre a mesa. Ao abri-las por acaso, leu a seguinte passagem: "Comportemo-nos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E cuidai, para que a carne não seja alimentada em suas concupiscências." Romanos 13, de 13 a 14. A leitura deste trecho foi-lhe fulgurante. Então ele conseguiu se converter, mudar de vida e dedicar-se totalmente a Deus. Foi batizado por Santo Ambrósio na noite de 24 de abril de 387. Desejoso de regressar à África, partiu para Roma, a fim de embarcar no porto de Óstia. Ali, a sua mãe, Mônica, faleceu. Em Tagaste, Agostinho funda sua primeira comunidade. Entre o fim de 390 e o início de 391, ele está casualmente na Basílica de Hipona, onde o bispo Valério pregava aos fiéis sobre a necessidade de um presbítero na sua diocese. Por entusiasmo popular, Agostinho foi conduzido diante do bispo, que o ordenou sacerdote.
ciente de ter que viver voltado para Deus, estudando e meditando as Escrituras, compreendeu que era chamado para algo mais. Sucedendo Valério, tornou-se bispo de Hipona. Deixou numerosos escritos, onde conseguiu conciliar fé e razão. Entre eles, o livre-arbítrio, a Trindade, a cidade de Deus. Menção particular merecem as confissões, nas quais Agostinho deixa emergir de modo magistral a sua interioridade e a força do seu coração. Agostinho morreu em Hipona no dia 28 de agosto de 430, aos 75 anos de idade. Minhas irmãs, meus irmãos, eu quis de propósito fazer a leitura desse texto retirado da página da Canção Nova, na meditação da Palavra de Deus. Quis por causa da importância de Santo Agostinho para a teologia cristã. Mas agora, olhemos um pouco para o texto do Santo Evangelho. Hoje, nós começamos a rezar com o discurso de Jesus aos escribas e fariseus. São 7 ameaças ou invectivas construídas com a expressão ai de vós, forma literária muito própria dos profetas. Trata-se de uma denúncia e ao mesmo tempo de um convite à conversão. É bom ler estes ais no contexto das comunidades de Mateus do ano 80, quando Jerusalém e o templo já tinham sido destruídos e o judaísmo estava se reorganizando sob a liderança dos fariseus. No texto de hoje temos 3 ais. O primeiro ai é uma crítica ao modo como os fariseus interpretam a lei e se opõem ao estilo de Jesus e à pregação cristã. Com um grau elevado de exigências e de cumprimento de minúcias, os fariseus endurecem a relação do ser humano com Deus. Tudo se torna obrigatoriedade e exterioridade. Não se consegue fazer a experiência do senhorio, da soberania, do reinado de Deus como graça e também como tarefa humana. Por isso, Deus se torna um carrasco distante, legalista, cobrador, chefe da alfândega, como diz o Papa Francisco. O segundo ai diz respeito aos prosélitos e simpatizantes convertidos ao judaísmo. Por não conseguirem cumprir todas as minúcias da lei, devido ao legalismo rubricista, eles permanecem sob constante ameaça de perdição. Saem do paganismo, mas não conseguem fazer uma experiência de Deus humanizante e libertadora. O terceiro ai é a crítica de Jesus ao juramento, que certamente era um dos pontos sensíveis nas comunidades cristãs nascidas do judaísmo. O saber dos fariseus e dos escribas cria uma religião marcada pela violência, pela opressão e pelo apego às coisas exteriores. No judaísmo, há a possibilidade do juramento. Jesus rejeita completamente essa possibilidade.
pior é porque eles juram pelas coisas secundárias, esquecendo aquilo que é essencial e que de fato é a fonte da nossa santidade. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.